Todos nós encontramos Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir ter com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez-se no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram as sortes. E a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: Sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: Que é isso que fizestes? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Disseram-lhe os homens que ele fugia da presença do Senhor. 11. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhe: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente, porque tu, Senhor, fizestes como te aprouve. E levaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Vamos orar? Vamos pedir que Deus fale ao nosso coração? Vamos nós. Soberano Deus, nós te imploramos, Senhor, de todo o nosso coração nessa noite, que o Senhor fale conosco, por tua infinita misericórdia e graça. Usa esse momento, Senhor, para salvação, para santificação, para edificação, para o nosso crescimento espiritual. Que teu Espírito, aquele que nos convence da verdade, da justiça e do juízo, venha fazer a obra que o pregador não tem condições de fazer. Ó Deus, trabalha no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Uma definição de misericórdia é um coração inclinado à miséria do outro. E Deus é um Deus misericordioso, de tal maneira que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e elas se renovam a cada manhã. Um pastor muito conhecido chamado Paul Tripp, ele diz o seguinte: uma das realidades mais impressionantes da vida cristã é que no mundo onde tudo se encontra em decadência, as misericórdias de Deus nunca envelhecem, nunca se esgotam, nunca são inoportunas, nunca murcham, nunca enfraquecem, jamais falham, porque se renovam a cada manhã. Nós amamos a misericórdia de Deus, nós amamos ser tratados por Deus com misericórdia, mas nós temos dificuldades de tratar o nosso próximo com misericórdia. Não é assim?
Nós gostamos da misericórdia de Deus, nós quando erramos, suplicamos a misericórdia de Deus, chegamos para Deus e falamos, Deus, não paga, Senhor, não dá o que eu mereço, eu sou um pecador, tenha misericórdia de mim. Gostamos da misericórdia de Deus para nós, mas queremos justiça para o próximo. Eu sou assim às vezes. Nós somos assim. Eu estou começando hoje, irmãos, uma nova série de mensagens no livro de Jonas. Vão ser 4 domingos, um capítulo por vez. E o livro de Jonas não é sobre o grande peixe ou a suposta baleia que algumas pessoas falam. O livro de Jonas não é sobre Jonas. O livro de Jonas é sobre o Deus misericordioso, o Deus que perdoa pecados, que perdoa pecador. É sobre Deus o livro de Jonas. Não é sobre a baleia, nem a Bíblia nem diz que é baleia, não é sobre Jonas, mas é sobre Deus. Eu pergunto para você, quem é Jonas? Quem é esse camarada, Dilson? A Bíblia diz que ele é filho de Amitai. No Antigo Testamento, em 2 Reis, capítulo 14, diz que ele profetizou na época de Jeroboão II. Nós temos poucas informações sobre Jonas. Mas quem é os ninivitas? Para quem Jonas foi pregar, anunciar a palavra do Senhor? É assustador. O que eu estudei, o que eu tentei entender sobre os ninivitas. Nínive era a capital da Assíria, não Síria, da Assíria. Era a grande potência mundial da época. Segundo os estudiosos, nessa cidade tinha 600 mil pessoas, dentro de 12 ou até 18 quilômetros quadrados. Muita gente em pouco espaço. Por isso que a Bíblia diz que Jonas pregou correndo, a caminhada que poderia fazer em 3 dias, ele fez em 1. E foi gritando e pregando o evangelho, pregando ali a mensagem de Deus para ele. Meus irmãos, dizem os historiadores que os ninivitas eram violentos e sanguinários. De tal maneira, Antônio, que quando eles guerreavam com o exército inimigo e vencia, sabe o que eles faziam? Eles pegavam uma estaca e enfiavam no ânus da pessoa até sair pela boca. Esses eram os ninivitas. Tamanha a crueldade. Uma outra prática dos ninivitas eles eram especialistas na arte do esfolamento. Sabe o que é o esfolamento? Tirar a pele da pessoa em vida. Essa era a crueldade dos ninivitas. Mas tinha mais. Segundo os estudiosos, os guerreiros dos ninivitas, quando venciam uma batalha, voltavam com a cabeça dos derrotados. E através da quantidade de cabeças, os soldados aumentavam ali o seu posto lá no exército. O camarada era soldado, pulava para sargento com 10 cabeças. Uma outra informação é que eles colocavam o pé na cabeça da pessoa, enfiava a mão dentro da boca e arrancava a língua da pessoa com vida. Esses eram os ninivitas. E sabe o que Deus faz? Jonas, vá pregar em Nínive. Há uns anos atrás, eu li uma reportagem no Maranhão, em que um homem estava num sacrifício de macumba. Ele ofereceu uma criança de 3 meses. E dentro daquele sacrifício ele tinha que comer o rosto da criança. Alguém denunciou, tem a foto, se você colocar na internet você vai achar isso. A polícia chegou, pegou ele, segurando os pezinhos, as pernas da criança e o pescoço, a criança já morta com o rosto todo deformado. Eu contei para um amigo, mostrei para ele aquela reportagem, e ele era policial, ele falou assim, se eu pego esse cara, eu não levo ele preso. Vocês entenderam o que ele quis dizer. E eu, no meu coração, eu disse o seguinte, eu como ele no dente. Jonas não tinha medo dos ninivitas. Jonas tinha raiva dos ninivitas. Jonas tinha ódio dos ninivitas. A fama dos ninivitas era terrível. O que Jonas queria é que Deus matasse os ninivitas. E Deus então manda Jonas ir pregar em Nínive. E nós encontramos aqui, irmãos, algumas ironias no livro de Jonas. Nós vamos estudar todo o livro. Ele é o único pregador que fica triste com o seu trabalho. Porque ele prega um sermão de 7 palavras e a cidade inteira se converte. E Jonas não se alegra com isso. Ele é o único pregador que trabalha para não ter bons resultados. Gente, a maioria dos pregadores
gasta um bom tempo até preparar um sermão. Jonas gasta um tempo para não ter bom resultado. E ele prega ali aquele sermão, a cidade toda se converte. E eu nunca vi um pregador tão bem sucedido. Um sermão pequeno, todo mundo se arrepende. Mas nós encontramos mais algumas ironias aqui no livro de Jonas. É interessante que quando nós lemos o livro todo, nós vamos perceber: o mar obedece a Deus, o vento obedece a Deus, o peixe obedece a Deus, a planta obedece a Deus, o verme obedece a Deus, mas o crente não. Só Jonas teimando com Deus. Só Jonas teimando com Deus. Nós não somos assim? Nós não somos assim? E a nossa teimosia não tem causado grande prejuízo para nós? Seja sincero. Quanto prejuízo a nossa teimosia tem causado? Atrapalha tanto a nossa vida. Mas ainda trazendo algumas informações sobre o livro de Jonas, de maneira introdutória, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Deus é tão misericordioso que pode salvar até os nossos inimigos. Deus é tão misericordioso que pode até salvar os nossos inimigos. Enquanto o céu estava em festa com a cidade de Nínive, arrependida aos pés de Jesus, Jonas estava com o coração triste, como o filho pródigo. Conhece aquela parábola do filho pródigo? Que quando o filho volta para casa, o pai oferece uma festa, o filho que ficou em casa, que era um religioso, que não conhecia o coração do pai, ficou triste. Enquanto o pai está lá festejando com o filho que estava perdido e agora voltou, o filho que ficou em casa estava triste. Aliás, eu preciso dizer algo aqui para vocês. Deus não fica com raiva do seu marido quando você está com raiva dele. Sabia disso? Deus não fica. Deus não fica com raiva do seu patrão quando você está com raiva do seu patrão. Deus não fica com raiva do seu funcionário quando você está com raiva dele. Deus não fica com raiva do seu vizinho, aquele que bota a música alta na hora que você está querendo dormir. Deus não fica com raiva. Aliás, Deus pode até converter ele e botar ele para congregar junto com você. Porque às vezes nós achamos, irmãos, que Deus tem que ter raiva das pessoas que nós ficamos com raiva. Só que Deus não trabalha dessa maneira. Eu tinha um colega, eu tenho um amigo, que ele disse assim para mim uma vez: e eu acho engraçado esses crentes. O sujeito mata, rouba, trai a mulher, vende droga, depois se converte, fala que está salvo, vem para mim, ainda fala que eu preciso me arrepender e crer em Cristo, porque não tem salvação fora de Cristo. Ele não entendeu que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Jonas vai pregar para esse povo, irmãos. Povo terrível. E Jonas sabe que Deus é misericordioso. O problema de Jonas, nós vamos ver no decorrer do livro, é esse. Que Jonas sabe que se ele pregar e o povo se arrependeu, Deus vai perdoar esse povo terrível. Deus pode perdoar esse povo terrível. Jonas sabe, olha, eu não quero isso, eu quero que esse povo vai todo para o inferno. E Jonas tenta fugir então da presença de Deus, mas como o pastor Raimundo Montenegro disse aqui quando pregou nessa igreja, o problema de pregar o evangelho é que as pessoas se convertem. Não é problema, né? E diz a Bíblia que Jonas pregou, preste atenção nisso, sem amor pelas almas, que às vezes nós falamos o seguinte: é preciso ter amor pelas almas. Lógico que precisa. Jonas pregou sem amor nenhum pelos ninivitas, com a motivação errada. Mas como Jonas tinha compromisso e ele era um profeta, ele foi fiel naquilo que Deus mandou ele fazer. E como Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, e sim com a palavra dele, a palavra que volta vazia não é do pregador, mas a palavra de Deus, sabe o que Deus fez? Usou a pregação de Jonas. E a cidade inteira se converte. Se a missão dependesse exclusivamente de Jonas, era um fracasso, mas como depende de Deus, é Deus que faz a obra. O que você precisa ser é apenas e somente fiel. Esse livro tem 4 capítulos e eu tenho certeza que se você ainda hoje ler esse livro, você vai ser extremamente abençoado. O texto começa dizendo: veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. Deus falou de maneira clara, como a Débora às vezes
fala no estudo bíblico, né? Levantou lá o outdoor para Jonas. Jonas, é isso que eu quero. Não precisa ter dúvidas. É isso que eu quero para a sua vida. E qual foi a atitude de Jonas? Dispõe e vai à grande cidade de Nínive, Deus falando com ele, versículo 2, dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Segundo um professor de hebraico, ele diz o seguinte, que essa ideia que a sua malícia subiu até a mim, é que o mau cheiro subiu. O mau cheiro subiu até Deus. E diz a Bíblia que Jonas se apressa, sabe para quê, Letícia? Para desobedecer. Jonas tem pressa disso, na desobediência. Gente, como isso mexe comigo, irmãos? Como isso mexe comigo? Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Toma uma direção totalmente contrária. Deus falou, é para a direita, Jonas. Jonas, correndo para a esquerda. Compra uma passagem, entra no navio e vai dormir. Poderia pensar assim, é de Deus. Se eu chegar lá e encontrar uma passagem, será que tinha navio saindo toda hora? Será que era como a rodoviária de Itaperuna, aqui toda hora que você chega tem um ônibus? Nem toda hora tem um ônibus para o Rio, né? Tem as horas certas. Mas já pensou? Que coincidência, que coisa maravilhosa. Chegou no porto, opa, tem uma passagem para cá? Tem, então vamos embora. Comprou a passagem, a Deus. Entra no navio. E o nosso irmão, que ele é irmão, tá? Entenda isso. O Jonas é crente, temente ao Senhor. Estava vivendo esse momento aqui, lutando com Deus, para fugir da vontade de Deus. Mas ele é servo de Deus. Não esqueça disso. Jonas entra no navio, não tomou nem um Dramin. Aquele mais fraquinho. E o danado, devia estar até roncando. Dormiu, que maravilha. E aí vem Deus agora trabalhando com Jonas. O que Deus vai fazer com esse profeta fujão? Verso 4 diz assim, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de quê, irmãos? Olha aí o texto. Despedaçar, não era qualquer vento. Não era um ventinho qualquer. Era algo diferente. Os marinheiros enfrentavam tempestade, mas ali estavam enfrentando algo diferente. E eles perceberam que algo anormal estava acontecendo. Algo anormal. O navio estava a ponto a despedaçar. E aí os marinheiros, cheios de medo, cada um clamando ao seu Deus. Eu imagino aquele desespero. Todo mundo, um orava, o outro ajoelhava, o outro devia pegar algum ídolo e levantar, fazia o que tinha, o que podia fazer naquela hora, cada um pedindo ali misericórdia, e o nosso querido irmão dormindo profundamente. Era um navio cargueiro, e você sabe que na hora do aperto, as pessoas não têm dificuldade de gastar dinheiro, não é isso? Melhor morrer, melhor do que morrer, vamos gastar. E jogaram a carga fora. Começa então uma reunião de oração no navio e o nosso querido irmão Jonas dormindo. Eu não vou perguntar para você onde você fica terça-feira, 19h30. Eu não vou perguntar. Enquanto a igreja está aqui em reunião de oração, eu não quero saber onde você está. Mas Jonas estava dormindo. Reunião de oração acontecendo e o nosso querido irmão Jonas, tranquilaço, num sono profundo. E eles então tiram a sorte, uma prática deles, e é interessante que Deus usou aquilo ali. E a sorte caiu sobre quem? Jonas. Jonas. Ele é a causa dos problemas. E a pergunta vem, o que você fez? O que você fez, Jonas? De onde você vem? Que povo você pertence? Perguntas, hein? Que pergunta, hein? Quem é você, Jonas? A sorte caiu sobre você. Resposta de Jonas, versículo 9. Ele lhes respondeu, sou hebreu, temo a Deus, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Você imagina? Temo a Deus. Eu sou um cara temente a Deus. Olha a incoerência. Ué, Jonas, você teme a Deus e você está fugindo da vontade de Deus?
Gente, quando nós paramos um pouquinho para tentar entender o que é o temor ao Senhor, e nós vamos lá para aquele texto de Gênesis, quando Deus pede a Abraão, e o Moacir estava me lembrando, o Zé Donato estava me lembrando aqui hoje, e Deus pede a Abraão para sacrificar Isaac, e Abraão sai com Isaac para o monte, e lá coloca Isaac sobre o altar, pega o cutelo, levanta, na hora que ele vai descer o cutelo, o anjo diz, pode parar. Agora sei que você teme a Deus. E a Bíblia, e nós podemos dizer que o temor a Deus, então, é uma obediência a qualquer custo. E nosso querido Jonas diz assim, olha, eu temo a Deus. E foge. E outra coisa, ele fala que Deus fez o mar e Jonas foge para o mar. Que coisa é essa? Você vai fugir para aquilo que Deus criou? Como fugir da presença de Deus? Se suba aos céus, lá está. Lá está, se desça ao maior dos abismos, lá estás também. E Jonas está dizendo o seguinte, olha, eu estou fugindo de Deus. Já foi repreendido por um ímpio? Já ficou com a cara desse tamanho? Quando alguém diz assim para a gente, mas você não é crente? O que você está fazendo? É o que está acontecendo com o Jonas aqui agora. O pessoal está dizendo assim, ô Jonas, cara, que incoerência é essa? Você fala que teme a Deus e está fugindo de Deus, cara. Que isso que você está fazendo? E aí eles perguntam assim, o que então, Jonas, que nós devemos fazer com você? Como resolver essa situação? Irmãos, eu sempre me pergunto por que Jonas não falou assim, gente, olha, eu sou o problema e, beleza, desculpa aí, eu causei maior dificuldade para vocês, eu estou indo embora. Quando eles perguntam assim, Jonas, o que nós temos que fazer com você? Sabe qual é a resposta de Jonas? Vocês têm que me pegar e me jogar no mar. Por que o danado não pulou, Adilson? Ele disse, olha, vocês têm que me segurar aqui, tá legal? E fazer 1, 2 e resolve o problema. Ainda dá trabalho até para ajudar naquela situação. Diz a Bíblia que aqueles marinheiros relutaram em querer jogar Jonas fora, irmãos. Tentaram, não, vamos tentar, então fica quietinho aí, Jonas, vamos tentar resolver, sem precisar lançar você no mar. Mas só que Deus é que estava trabalhando naquilo tudo, e quanto mais eles relutavam, pior a situação ficava. Até que chegou o momento, eles falaram assim, não tem jeito. Sabe o que os marinheiros fizeram? Jonas até agora não orou, repare isso. Jonas só vai orar na barriga do peixe. O pessoal começa a orar e clamaram a Deus. Olha aí o versículo 14. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não façais cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocente. Porque tu, Senhor, fizeste o que te aprouve. E levaram Jonas e lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Imagina, o vento forte joga Jonas e aquelas ondas, calmaria. Quando os marinheiros viram essa cena, Jonas falando que ele temia o Deus que criou o céu e a terra, esse povo se converteu, segundo alguns estudiosos. Porque o versículo 16 diz assim, temeram, pois, esse homem em extremo ao Senhor e ofereceram sacrifícios ao Senhor com S maiúsculo e fizeram votos. Nós lemos aqui que Jonas falou para eles, olha, eu sirvo aquele que criou todas as coisas. O mar, a terra, os céus. E eles viram a manifestação desse Deus e eles creram. Jonas foi aqui um instrumento na conversão dessas pessoas. Ele não queria isso. Mas Deus, pela sua infinita misericórdia e graça, fez isso na vida dessas pessoas. Termina aí o versículo 17. Deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Eu já pensei que o peixe era um juízo de Deus para Jonas. Eu achava que era. Mas o peixe aqui, Antônio, é Deus salvando Jonas de morrer afogado. Jonas poderia ter morrido afogado e Deus não deixou Jonas morrer afogado, enviou esse grande peixe e deu para Jonas
uma segunda chance. Esse livro de Jonas, irmãos, pode ser chamado também o evangelho da segunda chance. Porque Deus é um Deus que dá para nós segunda chance. Pensamos às vezes que o peixe é um castigo de Deus. Mas Deus, por sua misericórdia, não quis matar Jonas ali. Um crente desobediente. Mas Deus salva Jonas de ter morrido afogado. O que nós podemos aprender desse primeiro capítulo? Que lições podemos tirar para a nossa vida? Primeira pergunta que eu quero fazer para você: o que é salvação? Você já parou para pensar sobre isso? O que é salvação? Salvação é apenas um presente que você pode rejeitar e ficar tudo bem. Será que é isso? Queridos, nesses estudos tem me ajudado muito, porque passamos a olhar para a salvação com outros olhos quando nós entendemos o que é perdição. Salvação fica mais especial para nós quando nós entendemos que fomos resgatados do inferno. As boas novas do Evangelho só fazem sentido para nós quando nós entendemos a má notícia. Ninguém aceita passar por um processo, por exemplo, de quimioterapia sem saber que está com câncer. A Bíblia diz que o homem nasce já caminhando para o inferno. E quando você entende que salvação é Deus nos resgatando em Cristo Jesus do inferno, aí a coisa muda. E Jonas vai dizer para nós que ao Senhor pertence a salvação. Aline, por favor, projeta aí João 3,36. João 3,36. Olha o que diz João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ele não terá a ira de Deus. Permanece sobre ele a ira de Deus. O homem já nasce caminhando para o inferno. Por isso a necessidade do arrependimento. Você está caminhando na direção errada, o arrependimento é você perceber a caminhada errada, dar a volta, voltar para a direção. Há uma certa semelhança de Jonas com Cristo. Porque Jonas foi parar no ventre do peixe por causa da desobediência. E Jesus ficou 3 dias dentro da terra. Porque ele assumiu a nossa desobediência. No Novo Testamento, Jesus disse assim: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Aí chegam algumas pessoas e falam assim: Jonas é uma parábola, Jonas não existiu. Jonas é só uma conversa, porque não tem como alguém ficar dentro de um ventre de um grande peixe. Se você não acredita em milagres, então não acredita em Jonas. Aí também você não acredita em Jesus. Há uma certa semelhança de Jonas com o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a história de Jonas também nos ensina, meus irmãos, que nada pode frustrar os planos de Deus. Que ninguém pode fugir de Deus. Que ninguém pode lutar com Deus e prevalecer. Que nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. E eu preciso fazer uma aplicação até por causa do estudo bíblico que nós estamos tendo aqui na quinta-feira. Cuidado quando você diz assim: Deus está permitindo, e se Deus está permitindo que isso aconteça na minha vida, é porque Deus está aprovando. Cuidado com isso. Quando Deus já revelou para você, e revela de maneira clara, está aqui nas Escrituras, a vontade de Deus para a sua vida, aí você está tomando uma outra direção e você pensa assim: ué, Deus falou, mas Ele está permitindo, então é da vontade de Deus, Deus está concordando comigo. Cuidado com isso. Aí nós usamos aquela desculpa assim: se Deus não quisesse, Ele vai impedir. Tadinho da gente.
Deus permitiu Jonas comprar uma passagem, Deus permitiu Jonas entrar no navio, Deus permitiu Jonas pegar um sono. E Deus estava dando assim um joinha para Jonas? Cuidado com isso. Se você é um cristão, você tem um chamado acima de qualquer coisa. Deus nos resgatou do pecado para a santificação e evangelização. Esse é o chamado de Deus para a nossa vida. Mas muitas vezes nós entramos no navio da desobediência. Sabemos o que Deus quer para a nossa vida e mesmo assim entramos naquele navio para desobedecer a Deus. E sabe a pior coisa que Deus pode fazer? É quando você entra no navio da desobediência e Deus deixa você assim à vontade, dormindo. Não usa nenhuma situação para te trazer. Louvado seja Deus pelos ventos contrários. Louvado seja Deus quando Deus me dá uma rasteira. Louvado seja Deus quando Deus usa um ímpio para dizer, Bruno, você está errado. Louvado seja Deus quando Deus usa situações para abrir os meus olhos. Porque a pior coisa que Deus pode fazer é quando você quer desobedecer e Deus diz assim, vai, pode ficar à vontade, pode desobedecer. Pode desobedecer à vontade. Aliás, quando isso acontece, você deve até se perguntar, eu sou filho de Deus mesmo? Será que eu sou filho de Deus mesmo? Hebreus vai dizer que Deus corrige a todo filho que ama. Todo filho que ama, Deus, vem cá. Terceira aplicação. Será que é preciso, irmãos, vento, tempestade, ser jogado no mar, ser engolido por um grande peixe, para a gente obedecer a Deus? Será que é preciso isso tudo? Por que eu tenho, às vezes, meu coração tão duro? Por que eu sei o que tem que fazer e não faço, às vezes? Abra sua Bíblia aí, Salmo 32, 9. Projeta aí, Aline, por favor. Salmo 32, 9. Olha o que diz a palavra do Senhor. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados. Sabe por que eles são dominados? Porque eles não conseguem obedecer de outra maneira. De outra sorte, não te obedecem. E Deus está falando para mim e para você, não seja um cavalo, não seja uma mula, que para seguir a direção que você quer que o cavalo ou a mula pegue a direção que você está dando, você precisa botar um cabresto ou um freio. Quem já morou na roça sabe, irmãos, como que é violento amansar um cavalo. É violento. Começa com um tal de babicacho, que amarra a boca aqui assim e aperta bem mesmo. Com um cacetete. Depois diminui para um cipó. Espora. Eu me lembro um dia, andando com meu primo, um cavalo deu uma empinada com ele, ele pegou o cipó e foi por cima do cabeça do cavalo e bateu assim, o cipó bateu e abraçou, levantou aquela coisa alta aqui na cara do cavalo. Será que é preciso isso tudo para nós? Será que é preciso um cabresto na nossa boca? Será, Jonas? Será, Jonas? O que está acontecendo? Está entrando no navio da desobediência? Vai ficar quietinho dormindo? Quero dizer para você, se você está vivendo como um Jonas, você pode experimentar ventos contrários na sua vida. E tudo isso por amor. Tudo isso por misericórdia.
Tudo isso por misericórdia de Deus. E eu posso falar para você, no final do culto eu vou orar por isso. Para que Deus traga vento contrário mesmo. Na minha vida também. Porque a vontade de Deus para a nossa vida está aos pés do Senhor Jesus. Por último, Deus deu a segunda chance para Jonas. O peixe é uma segunda chance. Irmãos, como nós gostamos de suplicar a Deus, Deus, me dá mais uma chance, só mais uma. Eu quero tentar acertar. No início da minha conversão, a Luzia, mãe da Débora, esposa do Moacir, me deu uma folha com uma ilustração. Eu guardei ela durante um bom tempo, depois eu gravei e não preciso guardar mais. Mas na ilustração estava escrito o seguinte: um aluno foi fazer uma prova e aí o professor distribuiu lá as folhas. E aí aquele aluno ficou nervoso, começou a rabiscar ali a folha e daqui a pouco não tinha condições de entregar aquela prova. Ele foi diante do professor e disse assim: professor, eu sei que o senhor não pode fazer isso. O senhor poderia me dar mais uma folha branca? Para tentar novamente? O professor, alegremente, tirou uma folha, entregou na mão daquele aluno e ele começou a escrever. Irmão, você já pediu uma folha branca a Deus? Para escrever de novo? Para começar de novo? Mas sabe o que me faz pensar? É que nós gostamos da folha branca de Deus, mas temos dificuldades de dar uma folha branca para alguém. De oferecer uma segunda chance para alguém. Para o marido, para a esposa, para aquela pessoa que chega diante de nós e diz assim: me dê mais uma oportunidade, eu vou tentar melhorar. Nós temos tanta dificuldade, por isso que eu disse, nós gostamos de ser tratado com misericórdia, eu preciso da misericórdia de Deus e do próximo, mas eu quero justiça para o outro. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pense sobre isso. Vamos orar? Vamos buscar o nosso Deus? Essa é a grande lição do texto. Se um